Trump quis dar um presente para Bolsonaro, mas entregou na casa de Lula. Começa agora JBR News. A Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira operação e mandados que tem como alvo principal o ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações são de que a essa altura Jair Bolsonaro passou a usar tornozeleira eletrônica e a ter a sua liberdade restrita com relação a comunicações em redes sociais e possibilidades de sair de casa em determinados horários. A gente ainda não sabe a essa altura que elementos a Polícia Federal tem nas investigações que fez, mas as informações são de que havia elementos que mostravam que Bolsonaro estaria a esse momento talvez planejando uma fuga para os Estados Unidos. Os detalhes dessa investigação, as convicções a gente não sabe, mas isso claramente está relacionado à ameaça que Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, fez de sobretaxar em 50% os produtos brasileiros. Quer dizer, Trump esperava com aquilo dar um presente para Bolsonaro, imaginava que essa ameaça pressionaria a justiça brasileira a recuar nos processos contra Bolsonaro que correm no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Na verdade, o que se viu foi o oposto. A pressão ali de Donald Trump em nada parou o processo contra Bolsonaro na justiça. Depois da ameaça, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou as suas alegações finais pedindo a condenação de Trump e dos demais envolvidos no chamado núcleo crucial dessa tentativa de golpe. E agora acontece essa operação da Polícia Federal, ou seja, nada ajudou para Bolsonaro nesse ponto e, ao contrário, se não ajudou Bolsonaro, tudo indica que, do ponto de vista político-eleitoral, as ações de Trump vêm, na verdade, ajudando o principal adversário de Bolsonaro nessa disputa política brasileira, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Duas pesquisas divulgadas nesta semana apontam para a recuperação da popularidade de Lula depois de uma série de rodadas com reveses para o presidente brasileiro. Lula vinha tendo quedas sucessivas de popularidade. Agora, embora as duas pesquisas da Atlas, do Instituto Atlas e do Instituto Quest ainda apontem que a avaliação negativa de Lula é maior do que a positiva, Lula teve uma grande recuperação. Na Atlas, inclusive, esses números ficando dentro da margem de empate técnico entre os dois, embora a desaprovação um pouco maior do que a aprovação. E aí a Quest, então, na quinta-feira, apresentou o recorte eleitoral dessa sua pesquisa nova. E agora ela aponta Lula novamente como favorito em todos os cenários colocados para a disputa presidencial de 2026. Em rodadas anteriores, alguns desses adversários vinham já ameaçando Lula e, inclusive, toda vez que se colocava o próprio Bolsonaro, embora Bolsonaro esteja inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, quando se colocava Bolsonaro, Bolsonaro aparecia à frente de Lula nesses levantamentos. Agora, isso não acontece mais. Contra Bolsonaro, de acordo com a Quest, Lula tem 32%, Bolsonaro 26%. Contra Michele Bolsonaro, esposa de
Jair Bolsonaro, o Lula tem 30, Michele 19. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Lula tem 32, Tarcísio 15%. Contra o deputado licenciado, filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que inclusive é quem ali está nos Estados Unidos articulando essas coisas com Donald Trump, Lula tem 31, Eduardo Bolsonaro tem 15%. E aí, o diretor da Quest, Felipe Nunes, não tem dúvida. O que explica esses números melhores de Lula, o que explica a recuperação da sua popularidade, o que explica Lula de novo aparecer aí como favorito em todos os cenários para as eleições de 2026 a ameaça de tarifaço imposta por Donald Trump ao Brasil. O governo brasileiro vai negociando essas coisas. Lula, na quinta-feira, deu uma entrevista à CNN Internacional, falou então para os Estados Unidos e ali ele falou de maneira dura, dizendo que Trump não foi eleito para ser imperador do mundo. A Casa Branca chegou, inclusive, a responder, dizendo que Trump não se considera imperador, mas se considera presidente do mundo livre. Não é presidente do mundo livre, né? Ele é presidente de um país, é presidente dos Estados Unidos. Não interfere na soberania dos demais. Lula, então, à noite fez um pronunciamento em cadeia de rádio e TV, na qual ele reafirmou a soberania brasileira, mas disse sim que está disposto a negociar com os Estados Unidos, não nesses termos que Trump quer de pressionar o julgamento de Bolsonaro, até porque nesse ponto Lula não tem ingerência. O Poder Judiciário é um outro poder, o Lula é chefe do Poder Executivo. Enfim, esse jogo continua, mas esse jogo, até o momento, não está sendo muito bom para Bolsonaro e está, do ponto de vista político-eleitoral, sendo bom para Lula. Não é bom para nós brasileiros essa briga do Brasil com os Estados Unidos, que a gente espera que se resolva logo. E aí a gente pede o seu comentário. O que você acha disso tudo? Quem tem razão? Lula, Bolsonaro, Trump? Como você acha que isso afeta a sua vida? Comenta aí. A gente vai gostar de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Um excelente fim de semana para todo mundo e até segunda-feira.